Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação em todas as áreas do conhecimento, dentro e fora do país. E hoje, uma pessoa que está envolvida com o agronegócio até o último grão, né? E vai falar um pouquinho desse cenário e da falta de mão de obra, inclusive, que está atingindo o mercado brasileiro. É a Nancy Sert Ferreira, gerente do Genesis Group. Nancy, muito grato por nos receber. Obrigada, Roberto. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o mercado de trabalho no agro especificamente, né? Então vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza. Legal, Nancy, sem dúvida. Me diz uma coisa, me fala um pouquinho inicialmente sobre o Genesis Group. Ok. Bom, nós somos uma plataforma de soluções em testes, inspeções, análises, certificação e rastreabilidade para a cadeia do agroalimento. Então, basicamente, nós trabalhamos com a qualidade do alimento. Então, temos algumas empresas, é um grupo, temos algumas empresas que envolve tanto a parte de análise de água, análise de solo, análises ambientais e alimentares. Nós temos uma empresa de rastreabilidade alimentar e um volume muito grande de trabalho na parte de classificação de grãos, que por estarmos no Brasil, temos aí uma produção, principalmente de soja e milho muito grande, a gente analisa a qualidade desse grão, né, certificando se esse grão ele está adequado, com a qualidade adequada, dentro dos critérios do Ministério da Agricultura e Pecuária, para ir para a produção de alimento, tanto para humano quanto animal. Então, esse é um pouquinho do resumo do que nós fazemos aqui. Para a audiência que nos acompanha, que talvez não saiba, o Brasil, 25% do PIB brasileiro, essa moça tem que inspecionar, que é o que está sustentando, por sinal, o país na pandemia, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Temos 200 milhões de habitantes, mas alimentamos 1 bi, né? Por exemplo, o Japão não faz comida que ele come, a Inglaterra, sim, o Reino Unido inteiro. Então, somos, de fato, o celeiro do mundo. E, só para adicionar mais uma informação para o público, a área que nós, nos últimos 40 anos, nós aumentamos em 400% nossa produção por causa de técnicos como a Nancy, como a empresa da Nancy, só que nós só aumentamos 35% a área plantada. Ou seja, trouxeram uma tecnologia que cada vez produz mais usando menos terra, né? Que é um respeito ambiental, então, espetacular, né? Bom, Nancy, aproveitando, então, desculpa eu colocar isso, mas acho que é importante para o cenário da audiência, né? A questão da sustentabilidade impacta muito, então, também na análise dos grãos que vocês precisam executar para que esteja compatível com as exigências do mercado externo, né? Exatamente. Muitos serviços que nós prestamos é também para garantir a qualidade do produto que vai para exportação, né? Nós fazemos, inclusive, inspeção em portos, análise, né, de armazéns, porões de navio, para verificar se aquele ambiente pode estar adequado para a gente colocar o grão, porque não adianta você analisa a qualidade do grão lá na propriedade rural, aí você acondiciona ele num local que não é adequado, ali você já vai perder um pouquinho da qualidade. Transporte também inadequado pode gerar isso, né? Pode. Mas então, essa classificação ela não é feita uma vez só, né? A gente classifica o grão desde a origem até o destino. Que cidade que você está e está falando? Aqui é Ibiporã, no Paraná, próximo a Londrina, norte do Paraná. Aqui nós somos chamados de pé vermelho. A terra aqui é bem vermelha, então a gente aqui é chamado de pé vermelho. Por isso que fala muito porta. Sim. Muito café aí na região? Já teve, Roberto, já teve. Agora bem menos, né? Acaba que o grão, né, soja e milho domina aí. Domina o cenário mundial, né? Sim. Tá certo. Temos trigo também, outros grãos, mas o maior volume, com certeza, é soja e milho. Significa que, então, sua empresa tem que rodar o Brasil inteiro, porque tem que visitar todos os portos, todos os silos, tudo aquilo que está armazenado, né? E o que me chamou a atenção,
foi que eu vi que vocês, na sua plataforma de contratação, têm desde o ano passado 534 vagas em aberto, se não me falha a memória do número, com a precisão, porque vocês não acham profissionais para se adequarem a esse trabalho. Quer dizer, um país que tem, de um lado, gente desempregada e vocês têm, só a sua empresa, 534 vagas em aberto e não consegue preencher. Fala um pouco o porquê disso. Certo. Nós temos aqui alguns itens importantes para a gente lembrar. A questão da capacitação. Algumas vagas, nós não precisamos de uma capacitação muito robusta. Então, a pessoa precisa ter o ensino médio completo, né? É claro que, dependendo da vaga, aí a gente precisa de um curso técnico, né? Ou uma graduação e até mesmo pós-graduação, especializações, enfim. Então, a questão do ensino médio completo, por mais que a gente tenha evoluído ao longo dos anos aqui no Brasil na escolaridade, mas ainda é um ponto que a gente se depara, às vezes, de não encontrar pessoas com ensino médio completo, tá? O segundo fator é essa questão do agro mesmo. Então, o agro, a gente escuta muito, né, aquela frase, o agro não para. O agro não para. Então, ele não para porque ele está em todas as regiões, igual você falou, nós temos operação desde Tocantins, Bahia, Maranhão até Rio Grande do Sul. Então, e se estiver chovendo é porque está chovendo, e se estiver fazendo sol, porque está fazendo sol. Porque está fazendo sol e tem que ir, e tem que trabalhar. Tem que resolver. Não dá para parar, né? E a questão de horário. Então, assim, enquanto tem caminhão, né, dependendo do local, se é um ponto de embarque, enquanto tem caminhão, você tem que estar lá classificando. Isso significa que às vezes é feriado, você está lá. Às vezes é domingo, um dia que todo mundo, em geral, está com a família e você tem que estar lá, né? Porque esse grão também, ele, dependendo da localidade, ele não pode, do período, ele não pode ficar armazenado por muito tempo, porque ele também perde a qualidade nesse armazenamento muito extenso. Então, isso é uma coisa que às vezes impacta, que a pessoa ela precisa ou se mudar, em alguns casos, ou se deslocar da cidade onde ela reside para prestar esse serviço aonde está o grão que a gente está classificando, que a gente está certificando. Ou seja, então, home office não funciona direito, né, para examinar o grão lá em Santos, né? Ainda não tá sendo possível. Talvez com a tecnologia, igual você falou, né, Roberto? Com a tecnologia, talvez a gente evolua para isso, porque nós já temos estudos para fazer classificação de grãos de uma forma, não à distância, mas usando tecnologia, tá? Então, mas hoje é o olho humano. O que faz a classificação de grãos, que olha para o grão ali e fala, ó, tem fermentado, tem ardido, que são alguns itens que a gente analisa, é o olho humano. Então, a pessoa precisa estar lá. E a gente tem algumas pessoas, sim, dispostas a isso, mas muitos não estão dispostos a sair da sua casa, se mudar, às vezes morar em alojamento, algumas vezes ter que pernoitar em propriedades rurais. Sim. Né? Não voltar para casa, ia voltar hoje, mas não vai dar. Isso acontece, né? E a questão de horário. Às vezes até você não vai precisar se mudar, mas você vai precisar estender um pouquinho a sua jornada em determinado dia, começar a trabalhar 5 horas da manhã, né, para fazer esse deslocamento, vai precisar estar trabalhando aos domingos, e aí a gente encontra essa dificuldade das pessoas não terem essa disponibilidade, né, de horário e de deslocamento também. Você está sendo muito elegante, e é o seu papel, e correto, e técnica, né? Mas tem uma frase do pai do Antônio Hermílio de Moraes, que é assim, que o sol nunca te encontre na cama. Né? Que, assim, senão vai pegar mal. Né? Então, nós temos que viver uma nova realidade, né, de um mundo absurdamente competitivo, né, onde o Brasil é mal visto lá fora, justamente porque ele avança sobre os mercados, né, da alimentação e a competição faz com que, olha, vamos reclassificá-los dizendo que tem um probleminha aqui, um probleminha acolá. Então, nós temos que estar sempre à frente dos problemas, né? E isto é muito difícil mesmo.
como é que você capacita as pessoas, então, para entrar nesse cenário? Tanto aqueles que se submetem à capacitação ou o convencimento dessa importância do estudo focado no agrobusiness? Bom, nós temos uma academia, que é a nossa universidade corporativa. Então, o profissional, o candidato, quando ele se inscreve para uma vaga nossa, principalmente as vagas da operação de campo mesmo, o processo seletivo já envolve um treinamento. Então, quando ele se candidata a uma vaga, ele não precisa ter o conhecimento em classificação de grãos, né? Se ele tiver, ótimo, né? E dependendo da vaga, isso é uma vaga de auditoria, de supervisão, sim, a gente precisa que tenha. Mas o inicial, ali a contratação inicial, nós damos toda essa capacitação. E essa capacitação, ela ocorre de que forma? Tanto online quanto presencial. Então, é muito completa. Nós iniciamos com um treinamento online em que esse candidato ele se inscreve na plataforma da academia, ele faz o treinamento de classificação de grãos, soja e milho. Por então, quanto tempo? O treinamento, na verdade, como é online, ele varia de pessoa para pessoa. Sim, mas é uma média de 10 horas que ele vai ter que se dedicar ali para assistir os vídeos, daria para fazer em 2 dias, ler as normativas. E depois, ele passando, e aí, é claro, ele precisa ter um bom desempenho, não tem jeito, a gente precisa entender que ele, sim, ele absorveu aquele conteúdo, ele conseguiu assimilar ali o inicial do que é uma classificação de grãos, dos defeitos que a gente pode ter no grão, e a postura, porque também a questão comportamental é muito importante para o nosso negócio, não é só técnica, né? O comportamento é muito importante. Ele vai daí passando para o presencial. Fala um pouquinho sobre, antes de você ir para o presencial, fale o que é esse comportamento que você está dizendo. Tá. Primeiro, ética, Roberto. A gente trabalha com algo muito sensível, né? A saúde das pessoas, né? A saúde das pessoas. É o grão que vai vir para a alimentação nossa. Ele vai para a minha mesa, ele vai para a sua mesa. Né? Ele vai para, igual você falou, ele vai para os japoneses, vai para os chineses, mas ele vem para a nossa mesa também. Também. Né? Eu costumo falar, quando a gente está em processo seletivo, que a gente explica um pouco da empresa, eu falo assim, ó, com toda certeza na tua casa tem algum alimento que o produto, né, a matéria-prima desse alimento, ele passou pela mão de alguém do Gênesis, né? Porque a gente classifica muitos grãos. Então, a questão ética, a questão de você realmente seguir com as normas, os padrões e processos é muito importante. Não tem mais ou menos, ou é ou não é? Não tem, não tem. Então, assim, a gente precisa garantir que esse profissional, ele entendeu os processos. É claro que erros acontecem, somos humanos, não somos máquinas, mas que se um erro ocorreu, foi acidental e não foi algo grave que vai prejudicar. Desleixo, sim. Não, precisa ser uma pessoa ética, precisa ter muita atenção mesmo. Tem que saber lidar com o outro. Então, a questão de relacionamento interpessoal é muito importante. Né? Imagina, você vai até uma propriedade rural e você vai classificar um grão que aquele produtor, ele despendeu tempo, dinheiro, uma equipe para produzir, e às vezes aquele grão não tem qualidade. Então, você tem que saber falar isso. Né? Você precisa saber falar isso. Então, a comunicação é muito importante, o relacionamento é muito importante. Então, essa parte comportamental, ela é avaliada também. Não é só técnica. Muito interessante isso. E na sequência, então faz as 10 horas de online e isso. Depois? Aí ele vai para o presencial. Aí varia de região para região. Algumas regiões ministram soja e milho junto, então aí precisa de mais dias. Aí dura em torno de 4, 5 dias de treinamento. Quer dizer que você tem vários polos presenciais de treinamento, é isso? Temos. Temos as nossas bases operacionais e em cada base nós temos o que nós chamamos de multiplicador, né? São consultores técnicos, são profissionais técnicos treinados pela academia para disseminar esse conhecimento para todo o Brasil. Então, esses consultores ministram os treinamentos presenciais com todos os cuidados necessários, agora com Covid, restrição de número de pessoas, também isso. Protocolos. Então, também foi algo que assim, impactou um pouquinho para a gente, mas que a gente
deu todo um treinamento para a nossa equipe também para tomar esses cuidados. E aí são 3 dias se for uma única cultura, de 4 a 5 dias se for o treinamento para 2 culturas. Interessante. Eu, inclusive, quando começou a pandemia, né, eu nem gosto de falar essa palavra porque eu estou vendo uma... E aqui, obviamente, eu não estou dizendo que a doença não está aí, né? Mas quando a gente pega a peste bubônica, que matou metade das pessoas do planeta, e nesse caso nós não temos nenhum por cento afetado, né? Há que se lamentar as mortes, as famílias enlutadas e tudo mais, mas nós estamos gerando uma pandemia paralela, que é o desconforto emocional das pessoas, e isso é quase um crime, no meu modo de ver. Mas, quando eu parei para pensar nesse cenário, eu falei, puxa vida, o Brasil está sendo, de certa forma, abençoado em uma área, o agro. Por quê? Porque as pessoas trabalham no campo aberto, onde a contaminação tem menor incidência. Não está fechado no escritório, não está fechado num vagão de trem ou de metrô, né? Isso talvez tenha ajudado bastante também a manutenção da nossa produtividade, né, Nancy? Né? É que assim, tem esse lado que favorece, né? Sim. Mas nós temos um outro lado que agrava, porque o profissional, principalmente o nosso profissional, que ele não está lá só, não fica lá na propriedade rural, fechado, lá mais distante, mais isolado, mas ele tem contato com o caminhoneiro, né? E aí o caminhoneiro... Tá levando o roda vírus para lá e para cá. pra lá e pra cá. Interessante isso. E assim, às vezes ele tá num porto, e aí no porto piorou, Sim. porque daí tá vindo gente de fora. Sim. Então, assim, por um lado, acaba facilitando, Sim. e por outro também ele está mais suscetível, né, Sim. a se contaminar. Tanto que nós, o nosso comitê, nós temos um comitê de risco do Covid-19 desde o início de março de 2020. Então, assim, o primeiro caso no Brasil aconteceu... Vocês criaram um comitê. Início de março nós tínhamos um comitê, nós tínhamos protocolo, nós já estávamos distribuindo álcool, então assim, a gente se antecipou muito, né? A gente se antecipou muito. Graças a Deus, e é um trabalho árduo aí dessa equipe do comitê, nós não perdemos ninguém para a Covid, não perdemos. Graças. Então assim, foi difícil, né? Porque mesmo aquele período inicial ali de lockdown, nós não tínhamos como fazer isso. Tá? Imagina, março fevereiro, março é um período que a movimentação no campo está muito grande, não tem como parar. E aí os nossos profissionais não tinham hotéis para ficar. É mesmo, não tinha onde se hospedar, né? Muito difícil, Roberto. Levava a barraca nas costas para dormir na rua. Era complicado. A nossa equipe da operação mesmo, ali das bases operacionais, sofreu bastante, né? Teve que fazer ali, ter um jogo de cintura todo para conseguir driblar. E o que os protocolos contribuíram na visão, digamos, de um upgrade no DNA da Genesis Group? Quer dizer, o que trouxe isso? Porque toda dor leva ao aprendizado, né? Sim. Você enxerga que os protocolos sanitários contribuíram para a melhoria da visão das pessoas que lá trabalham com relação a protocolos como um todo, digamos assim? Eu acredito que sim, Roberto, porque quando você cria um comitê, né, e que você está cuidando da saúde do colaborador, da segurança desse colaborador, a pessoa se sente, nossa, essa empresa é diferente. Entenderam verdadeiramente a missão da empresa, né? Isso, é diferente. Nós cuidamos da qualidade do alimento. Esse alimento vai ter que chegar na mesa de todo mundo. Se nós não cuidarmos dos nossos, que são as pessoas que estão ali, que não vão poder parar, né? Quem vai cuidar? Então, nós temos que cuidar. Então, nós cuidamos muito. Nós temos pessoas que diariamente ligam para cada base operacional perguntando: tá todo mundo bem aí? Sem sintomas. Então, a gente cuida bastante. Legal. Me diz uma coisa, se você tivesse que dar um conselho para um jovem de 13, 14, 15 anos que está pensando estudar voltado para uma determinada carreira no agro, né? Nos cursos técnicos, o que você diria que seria empregado facilmente? E depois, agronomia é óbvio, mas assim no curso técnico, digamos assim.
Sim, os cursos técnicos hoje no Brasil, de muitas escolas, a gente não vai poder dizer todas, mas assim, de muitas escolas, tem uma excelente qualidade. Pode falar 2 ou 3 aí à distância, que isso é saudável para a cabeça de quem assistiu o programa. Então, assim, várias escolas nós temos, não vou citar porque no Brasil todo fica difícil da gente citar, mas nós temos boas escolas, nós temos bons cursos técnicos, que é o primeiro passo, né, que o jovem tem que dar. O que nós podemos também, Nancy, um curso técnico, hoje eu não consigo, na minha região aqui eu não tenho, procurem cursos profissionalizantes, aí sim eu posso citar um parceiro nosso, que é o Senar. Procure o Senar, nós temos Senar. O que é o Senar? Desculpe, eu não conheço. Do sistema S, sabe que tem SESI, SESC? Sim, isso eu conheço, mas Senar eu nunca tinha... O Senar é o específico do agro. Entendi. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Rural, ok. Então, assim, é o sistema S para o agro. Inclusive, nós temos uma parceria com eles para a formação de aprendizes em classificação de grãos. Nós já estamos indo aí para o 3º ano e é um projeto que nos rendeu aí muita visibilidade e reconhecimento, porque é um projeto inovador. Então, procure um curso profissionalizante. Não consigo aqui na minha região fazer um curso técnico, não tenho aqui. Então, procure um curso profissionalizante, vá se especializar nessa área. É uma área fascinante, Roberto. Não é fácil, é corrido, igual eu falei para você, às vezes não tem muito horário, não tem muito dia, mas é fascinante. A gente tem muito orgulho do que nós fazemos. Então, é capacitação, não tem jeito. Não tem jeito. Eu já fui professora, sabe, Roberto? Eu já dei aula para curso profissionalizante. Legal. E eu brincava muito com os meus alunos. Quando eu começava o primeiro dia de aula, eu perguntava, e aí, você está estudando? Não, eu já terminei meus estudos. Eu perguntava, nossa, que dó, então vai morrer amanhã, né? Sim. Porque terminar os estudos é uma coisa que não vai acontecer. Jamais. Não pode. Não existe isso. Nancy, considerando as questões socioambientais, na verdade, e o rigor na Europa, que é muito grande com a produção, nós temos uma legislação externa e outra interna, né? Isso não quer dizer que uma fere a outra, mas existem algumas diferenças. Significa que quando vocês estão produzindo as análises, tem que conhecer a legislação do país a que se destina aquilo? Isso é um upgrade um tanto quanto complicado nesse cenário? Na verdade, a gente trabalha com as normativas do MAPA mesmo, do Ministério da Agricultura. Então, são as normativas do MAPA que regem e algumas questões do cliente. Então, dependendo do cliente que nós estamos atendendo, eles vão ter ali alguns requisitos que a gente precisa cumprir, que pode diferir um pouco do que o MAPA pede, pode ser mais criterioso do que a normativa do MAPA se o produto for para exportação. Mas, assim, não tem nada específico que nós tenhamos que ter esse conhecimento. O cliente nos passa como que deve ser esse diferencial, tá. E qual cliente, os teus clientes, o que está mais sofrendo com qual país, digamos assim? Não precisa citar o nome do cliente. Quer dizer, uma exigência muito grande da China, tem clientes que estão falando, puxa vida, a China, a França. Você tem essa visão ou é tudo junto e misturado? É tudo junto e misturado. Isso varia muito. E depende muito, sabe, Roberto, da qualidade que está o grão. Então, como você falou, né? Não é chuva, se é chuva porque é chuva, se é sol porque é sol, e tudo isso interfere na qualidade do grão. Então, se chove muito, ou se chove num período errado, ou se não chove, daí tudo isso vai interferir. E aí é isso que serão os desafios, vamos dizer assim, na hora da venda desse produto. Não é nem tanto, às vezes, a exigência do mercado, mas a qualidade do grão que sofreu pelas intempéries, que vai fazer com que que os nossos clientes tenham aí uma dorzinha de cabeça a mais. Ok. Bom, nós estamos já chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aqui alguma mensagem que fosse importante. Diga aí o que você acha que é adequado para quem pensa em iniciar uma carreira, né? Bom, primeiro passo eu acho que eu já disse, que é a capacitação. Segundo passo é a questão de você estar disponível para se desenvolver.
nós temos que estar disponíveis a nos desenvolvermos a cada dia. Não só quem está entrando no mercado de trabalho, mas nós também, eu, Roberto, nós precisamos nos desenvolver constantemente. Para nos mantermos no mercado, né? Para nos mantermos, porque conquistar o mercado é o primeiro passo. Depois, manter-se empregável é o segundo passo. Isso exige, sim, capacitação técnica. Como eu já disse, reforço, precisa, mas você precisa trabalhar o seu comportamental. Então, nós vemos hoje muitas pessoas tecnicamente muito boas e que não são empregáveis, porque elas não têm as habilidades comportamentais, ou vamos usar aí um termo que se usa muito no mercado, as soft skills, né, que são aquelas habilidades de relacionamento, comunicação, a ética que eu comentei com vocês. Então, assim, isso é muito importante também. Então, se desenvolva como um todo, tecnicamente, comportamentalmente. Adorei te conhecer, tá? A entrevista muito gostosa, né? Obrigada. Espero que a gente volte a conversar. Parabéns pelo texto que você me enviou. E nós ficamos abertos para novos contatos, vai nos mandando informação, artigos, a gente coloca no nosso site falando sobre esse cenário do agrobusiness, tá bom? Muito bom, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer também te conhecer. E vamos nos falando, sim, com certeza. Tá legal. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, trazendo a importância do Brasil para o mundo, através de pessoas que trabalham construindo um país melhor e um mundo melhor. E quem está no agro é isso daí. Sol e chuva não tem perdão. Parabéns para vocês e grato a quem nos acompanha semanalmente. E até breve.